Ó, atenção, deu para apurar uma informação envolvendo os meninos da base do Corinthians. Importante. Muito importante. Desculpa, informação importante. Ó, atenção, rolou uma reunião, Roberto de Andrade, mamãe, Alessandro também esteve presente com o empresário do Guilherme Biro e já foi acertada a renovação de contrato desse jogador, tá certo? Ele vai assinar um contrato até o fim de 2026. Reunião rolou neste meio de semana, já tá tudo acertado para a renovação de jogador. É um jogador que é tratado por muita gente como joias da base do Corinthians, um cara que pode jogar de lateral esquerdo, que pode jogar mais avançado, que chamou atenção nas categorias de base, então muita atenção. Essa semana deve até mesmo oficialmente sair aí, através de um comunicado oficial, a renovação de contrato desse jogador, que deve sim ser mais utilizado pelo Lázaro ao longo dessa temporada. Tem muita gente, Netão, que... Peraí, no Campeonato Paulista essa molecada não foi praticamente utilizada. Vai utilizar onde? Em jogos decisivos de Libertadores, de Copa do Brasil. Mas deixa o time mais jovem. Deixa o time mais jovem. Exato. Dá oportunidade pro Lázaro ter a visão de ter mais opções, sabe? É importante, sim. Não, eu também acho, e vou além, viu? E aí eu conversando com essas duas pessoas que me passaram essas informações, me foi passado que muitos meninos da base estarão relacionados para o jogo de sábado. O Corinthians não vem aí divulgando mais tanto, divulgando mais que do ano passado, né? Ano passado não divulgava nada a lista de relacionados com o Pinóquio, né? Com o Vice Pereira, mas agora com o Lázaro tem. E aí o que deve acontecer para o jogo de sábado é que a lista de relacionados deve ter muitos meninos da base, inclusive o Guilherme Biro. O Corinthians não tem muito essa tradição, o jogador que está para renovar contrato, que não vai ficar, de relacionar. Mas como as conversas já estão acertadas, o jogador vai assinar o contrato até o fim de 2026. Deve até mesmo ser relacionado para o jogo deste fim de semana, sábado, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Quais são os agentes dele? Você sabe? Netão, então, aí que tá. Eu não sei. Ele é um jogador muito fatiado. É? É um jogador muito fatiado. Exato. E é o seguinte, eu tenho o nome dele aqui, ó. Quer ver? Pera aí, eu vou pegar aqui bonitinho pra você. Não, mas tudo bem. Não, eu tenho até o WhatsApp que eu troquei com o menino aqui, ó. O Pedro, por exemplo, ele tem contrato até quando no Corinthians, esse menino, que pra mim, esse sim é bom de bola. Não, o Pedro, ele vai ter um contrato longo com o Corinthians até o fim de 2025. É o jogador que foi em destaque no Sul-Americano Sub-20. Contrato é o fim de 2025 e o Corinthians tem, obviamente, interesse até mesmo em renovar. Mas as conversas não foram nem iniciadas, até porque ele tem mais pelo menos 2 anos de contrato para poder acertar. Mas deveria renovar já. Por mais 4 anos com o moleque. Então, eu tô procurando aqui, cara. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. O que mais tem no Corinthians em relação ao jogo do Santo André? Sábado, 6h30, Capelanes. Mais os meninos da base mesmo vão ter mais reservas do que titulares para o jogo desse sábado, até porque eu não vou falar que os jogadores estão desgastados, porque tiveram mais uma semana de preparação. Jogando esse meio de semana, teve Joaquim Grava também, com música ao vivo, com aquela coisa toda. Mas já pensando nesse jogo da outra semana, o mata-mata do Campeonato Paulista, o Cássio não joga, como falamos, o Rony também não, o Adson a mesma coisa. Por causa dos cartões, né? Exatamente, mas não está descartada também a possibilidade de outros jogadores serem poupados. Por exemplo, Yuri Alberto. O Yuri, você vai lembrar, Netão? Primeira rodada do Campeonato Paulista. Bragantino 1, Corinthians 0. O Corinthians foi mal lá na terra da linguiça e aí o Yuri Alberto não jogou, porque estava com dores no tornozelo. Ele está recuperado, tanto é que já fez algumas partidas do Campeonato Paulista, bem verdade, mas ele ainda tem um incômodo. E aí o que me foi passado é que há sim a possibilidade de preservar esse jogador para evitar qualquer tipo de problema, de lesão, de desgaste, seja o que for, para o jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Ô, Capelanes, deixa eu fazer uma pergunta pro Gustavo e pro Paulo do Vale. Claro. Dos dois times aí, do Corinthians e São Paulo, quem ganhar leva vantagem depois das quartas de final pra semi ou não? Quem que tá mais perto aí? Quem tem mais pontos? Explica isso aí. Porque o Corinthians colocando o time reserva,
abre chance do Santo André ganhar. E aí você perde 3 pontos. Porque esses pontos, eles valem na sequência do campeonato, O Corinthians certo? tá 1 ponto do São Paulo. Então se o Corinthians ganha e o São Paulo empata, o Corinthians teria o mando de campo numa eventual semifinal, com os 2 times vencendo as quartas, né? Porque se tiver empate, aí só soma um ponto. A gente tá desprezando os outros, mas... Então o Corinthians, esse jogo, tá colocando como não muito importante, né? Não tá, Netão. A verdade é essa aí. É verdade. Não tá realmente. Justamente por tudo isso que a gente já falou em relação aos jogadores pendurados, atletas que estão mais desgastados e para evitar qualquer tipo de problema. Eu achei a mensagem. O que acontece? Quando eu falo que é um jogador fatiado, eu não consigo dar certeza para ver quem que é o agente desse jogador. Só para poder explicar. O que me foi passado é que esse jogador, ele tá há 12 anos ou 11 anos do Corinthians, tá? O Biro. Jogou futsal no Parque São Jorge, aquela coisa toda. E aí o que foi passado para mim é que ele é agenciado por um moço chamado Wesley Moraes, que é de uma empresa Vam Sports, algo assim. Só que por ter uma relação de base há muito tempo, há muita gente, há quem diga no Parque São Jorge que o verdadeiro criador ou que teria eventualmente porcentagem no passe desse jogador é o Jassa. E querendo ou não, meio que vai informal do Corinthians. Mas ele não pode ter isso, porque se ele tiver porcentagem do jogador, ele tem que sair de conselheiro, ele tem que sair de tudo. Ele não pode ter participação de jogador. Assim, não é uma informação obviamente oficial, mas é algo que a gente está tentando, é o que me foi passado através de uma pessoa que eu mandei mensagem para poder entender sobre a reunião desse jogador. O Roberto de Andrade, há 2 semanas, foi lá na Neoquímica Arena, na Zona Mista, e aí nós perguntamos várias coisas para ele, e um jornalista questionou em relação ao Guilherme Biro. E ele falou que essa reunião rolaria nos próximos dias. Rolou nesta semana. E aí, todo mundo quer entender qual que é a porcentagem. Porque o Corinthians, infelizmente, Netão, ainda batendo em transparência, não passa para o seu torcedor quando vende jogador, o valor que foi, a porcentagem que não fica. Fica uma coisa muito ainda, sabe? E o Biro ainda é um jogador que desde os 11 anos, ou 12 anos, sei lá, no Parque. Não é possível que ele seja tão fatiado. Tem uma porcentagem de gente que trabalha mesmo que de maneira informal no Parque São Jorge. Então ainda não deu para apurar efetivamente essa situação. Tá. O que foi passado de fato é que então vai em cima. Vai acontecer e vamos depois vou ligar, vamos procurar saber eu vou descobrir porcentagem. Eu vou descobrir e te passo. Eu vou descobrir e falo aqui. Putz. Pode deixar. Você tem o time. Tá difícil. Você tem o time do Corinthians aí? Não, Neto. Ainda não tenho, craque Neto. Ainda não tenho. Até porque os caras fizeram hoje uma atividade, pelo que me foi passado, de mais de posse de bola e não foi esboçada a equipe para o jogo de sábado. Que amanhã, quando rola a concentração, a gente já vai conseguir colocar aí na mesa a provável escalação do Corinthians. Oi? Não pode ter. Você não pode ter. Não, dá uma picotada no que você falou, Capê. Repete aí o finalzinho que a conexão tá oscilando um pouco. Eu falei que a mesma pessoa que me passou essa informação do Guilherme Biro acompanha diariamente as atividades no Parque São Jorge, no CT Joaquim Grava, e aí eu perguntei sobre provável escalação. Foi aí, já dá para esboçar um time mais com reservas que titulares? Ainda não consigo cravar, porque os caras não fizeram treinamento de coletivo hoje para que a gente tenha uma ideia para o jogo de sábado. Eu falei, mas e amanhã? Amanhã deve ser até porque os caras vão concentrar para o jogo de sábado, vamos aguardar.